Bom dia. Bom dia. Agora os encarnados. Bom dia. Bom dia. Que as nossas primeiras palavras sejam um profundo agradecimento a Jesus, o caminho que nos liberta para a verdade, que nos dá compreensão, compaixão e misericórdia no rumo da vida abundante e sempre invencível. O tema de hoje é um tema muito importante, normalmente nos dias atuais. Eu peço licença para quebrar o protocolo e palestrar sentado, porque eu vou ter que mexer com a aparelhagem e, como eu costumo dizer para as pessoas, eu só fiz um curso, que é o CNN, Computadores Não Morrem. Eu estou fazendo o segundo módulo, que é EEMA, o Enter é meu amigo. Então, antes que eu faça alguma besteira e suma com as imagens, uma mensagem muito mais importante do mensageiro, eu me limito a transmitir a vocês e peço perdão por não ficar de pé. O tema nosso é extremamente abrangente e nós vamos iniciar a nossa reflexão colocando que um dos objetivos centrais da temática de hoje é nós aprendermos duas questões fundamentais. A primeira é a ciência verdadeira do não julgamento. E quando nós dizemos não julgamento, muito mais que julgar, que é praticamente inevitável na nossa contextura psicológica, não condenar nem absolver, porque não nos cabe nem a condenação, nem a absolvição de quaisquer questões relacionadas ao comportamento humano. Resta-nos apenas a observação, sem juízo de valor. A segunda questão é exatamente aprendermos com Allan Kardec, a quem nós agradecemos a cada dia profundamente a bênção misericordiosa da doutrina espírita, mas a compreensão kardeciana, e não somente a compreensão vulgar, de que quaisquer temas que surjam diante de nós encontram respaldo na doutrina espírita para que nós compreendamos. E quando nós falamos em compreensão, nós estamos falando em avaliar de modo filosófico e científico as questões que nos são trazidas antes de nós atribuirmos a elas as nossas crenças. Uma emérita psicóloga brasileira, Maria Vasconcelos, escreveu um livro na década de 90, ao livro na tese dela de doutorado em psicologia, chamado O Pensamento Sistêmico, obra que nós espíritas deveríamos ler, compulsar com muita profundidade. E nessa obra ela declara, como na sua tese de doutorado, que a antiga frase ver para crer é absolutamente equivocada no que diz respeito a nós seres humanos. Nenhum de nós vê para crer. Todos nós cremos para ver. O que significa dizer que nós enxergamos aquilo que acreditamos e temos uma tendência natural de rejeitarmos tudo aquilo que não cremos. Isso se dá em nível neurológico, em nível psicológico e certamente em nível espiritual, que antecede e sobrevive a essas duas estruturas. Por exemplo, na época da colonização das Américas, muitos índios não eram capazes de perceber a aproximação das naus europeias, porque como eles não tinham registro na sua memória de que existiam embarcações daquele porte, nem existiam povos com aquela cor de pele, eles não conseguiam identificar no horizonte as naus se aproximando. Somente alguns pajés e alguns xamãs conseguiram perceber a alteração na ondulação das águas do mar, daí deduzir que algo havia de errado e estes conseguiam enxergar as naus. Os outros não, porque como não havia memória, não havia crença de que aquilo era possível e, portanto, eles não identificavam a movimentação das águas.
Isso chega ao nível neurológico, portanto, a falta de registro de memória. Isso interfere decisivamente no nosso sistema de pensamento, porque nós só enxergamos aquilo em que acreditamos. E se não acreditamos, nós rejeitamos. É sempre mais fácil rejeitar do que fazer o esforço para pensar na questão e torná-la passível de questionamento, passível de avaliação. Esse tema, então, que é muito mais do que homossexualidade e gênero, mas sexualidade e gênero, dele nós vamos nos utilizar alguns slides que nós já montamos em ocasiões anteriores e preferimos nem mudar os slides, embora não vamos ler todos os slides de imediato. Se desejarem receber os slides depois, podem deixar os seus e-mails e nós enviaremos com carinho para que todos tenham a base teórica escrita na qual nós nos baseamos para compor o seminário, porque a base é extensa e confessamos que teríamos ainda mais slides se a base fosse maior, mas o que temos é mais que necessário. Vamos começar então refletindo sobre a questão fundamental do nosso estudo, que é a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Algumas nós precisaremos ler. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim em encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo com a obra geral, ele próprio se adianta. Vamos então fazer uma análise da resposta dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe. Não é uma opção reencarnar ou não. Todos, no nosso nível evolutivo, somos obrigados a reencarnar, porque a matéria nos põe em contato com limitações, com dificuldades que põem em exercício as engrenagens da alma. Libertos da matéria, seria possível, mas mais lenta, o nosso processo de evolução, porque a semelhança da musculação em que os indivíduos se esteduam carregando pesos para tornarem o corpo mais fortes, o espírito se utiliza da matéria como uma grande carga que lhe dá um exercício na alma através de todas as experiências. E a grande experiência é a dor. A dor, dentro da fisiologia, ela impõe dois mecanismos. O mecanismo aversivo, afetivo, e o mecanismo cognitivo de aprendizado. Todo indivíduo que recebe dores localiza na dor um impulso de rejeição, um afeto aversivo. E através do afeto aversivo existe um estímulo cognitivo de resposta em que o espírito aprende através da dor que aquela situação é inadequada à vida, inadequada a sustentar a conservação do seu próprio processo de existir. Então toda dor é afetiva, aversiva e é educacional para todos os seres sencientes, não somente para o ser humano. Nós observamos, por exemplo, como Jacques Simonot, biólogos do século passado, eles observaram in vitro em observações microscópicas que a ameba, por exemplo, a ameba histolítica, entre outros protozoários como Paramécio, Giardias, a ameba, quando era tocada por uma pequena espátula de vidro muito minúscula, quando ela era tocada no microscópio, ela recuava a membrana nos seus pseudópodos e, uma vez retirado o estímulo, ela voltava para o local de origem. Tocada a segunda vez,
porque ela identificava que o estímulo nocivo permanecia naquela região e, mudando a configuração elétrica da célula, ela recuava e não voltava mais, detectando que o protozoário já iniciava a formação de caráter, e um caráter neurótico, que não é uma doença. A neurose é a própria formação do caráter mediante a qual os seres desenvolvem defesas primárias contra todos os estímulos nocivos a favor da vida. Então, fiquem tranquilos, todos encarnados e desencarnados somos neuróticos. E somos neuróticos por uma questão simples: precisamos sobreviver às provas da vida. Para uns é expiação, para outros missão. Então, os Espíritos definem duas categorias essenciais de reencarnação: as expiatórias, em que os indivíduos irão passar por experiências à revelia de suas escolhas pessoais, e as missões, em que os Espíritos irão eleger as experiências por que hão de passar. É evidente que estar na matéria por si só já é uma expiação, porque a nossa matéria ela tem prazo de validade. Ela vai envelhecer, vai adoecer e vai interromper seus laços, ela vai morrer. De tal forma que toda encarnação tem um componente expiatório, mesmo as missionárias, mas nem todas as expiações têm um componente missionário. A possibilidade de um indivíduo reencarnar na posição expiatória e, mediante os seus esforços, saltar de patamar e transformar a oportunidade expiatória numa missão. Então, existe essa possibilidade de movimentação. A reencarnação não é estamental, em que você reencarna numa posição e ela tem que permanecer. Existe a mobilidade mediante os esforços que o indivíduo promove em si mesmo. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Acabamos de falar sobre isso. Visa ainda outro fim de encarnação: o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então não existe experiência reencarnatória inútil. Não existe uma encarnação em que o espírito saia dela sem nada haver aprendido, por mais que nós julguemos acreditar que aquela reencarnação para aquele indivíduo foi inútil. Como nós temos o viés de realizar em relação aos indivíduos que adentram o crime, que adquirem posturas hediondas, e nós temos o verso de julgar aquela reencarnação e dizer: esse indivíduo nada aprendeu. Isto é um erro de preconceito nosso que não deveríamos ter, porque se nós avaliarmos as nossas reencarnações passadas e tivéssemos condições emocionais de lembrar das nossas encarnações passadas em grande quantidade, nós não suportaríamos a dor da culpa do que realizamos e aprenderemos verdadeiramente a não julgar, a perceber o quanto a divindade nos permite evoluir, e enxergaríamos o infrator de hoje como um eco do nosso passado, e ao invés de olharmos para ele com a falsa caridade, a lamentação falsamente piedosa, ou julgássemos francamente e condenássemos o nosso juízo, nós veríamos apenas um irmão ao nosso lado. Nós não amaríamos o crime, mas amaríamos o criminoso. Então nós precisamos refletir no não julgamento em profundidade. O tema em si nos abre um leque de pensamento sobre muitos outros temas que não têm relação direta com a sexualidade, mas que permitem ser abertos a partir desse olhar, dessa perspectiva. Então, observando isso, Kardec interroga exatamente essa questão: podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Então, a questão fundamental é: estamos percebendo o que nos distancia da perfeição? Ou estamos ocupados e preocupados com a vida alheia?
Em geral, quando nós nos preocupamos muito com a vida alheia, é porque nós não queremos olhar para a nossa, ou no outro enxergamos algo que em nós nos incomoda e que precisa de ajuda. Dizia Paulo Gustavo Jung: aquilo que eu não vejo dentro de mim, eu busco fora de mim e chamo isso de destino. Então, os indivíduos que têm por hábito policiarem, fiscalizarem o comportamento alheio, merecem um trabalho psicoterapêutico para compreender por que aquele comportamento incomoda tanto. Há indivíduos que naturalmente prestam muita atenção na vida alheia, até por preocupação em alguns casos, mas a forma como veicula essa preocupação exterioriza uma intromissão desrespeitosa e problemas de natureza psicológica profundas. Quem está bem consigo próprio não se preocupa com os outros, ocupa-se em ser fraterno, em ser amável. Então os Espíritos colocam bem claro: não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o Espírito fica com a ciência que daí ele veio e não esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nem o mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades, porque na verdade não é só a minha qualidade que ajuda o outro, o meu defeito também. Numa grande reação psicológica, a semelhança da reação de colisão efetiva da química, os nossos defeitos libertam nossas virtudes. Porque quando o egoísmo do outro me incomoda, eu me dou o dever de não ser egoísta. Porque se o outro me incomoda, eu não tenho direito mais de incomodar o outro, porque eu percebi que aquilo é um estímulo afetivo aversivo da dor e é cognitivo educacional para aprender que o egoísmo não me faz bem. A dor salta do físico para o moral. E eu aprendo com a experiência dolorosa do convívio com os defeitos alheios e não só com o convívio prazeroso das qualidades. Assim nós dinamizamos a nossa evolução. Evoluir no coletivo é muito melhor do que evoluir no individual, porque no outro eu vejo uma extensão do eu. Então a divindade é muito sábia em nos fazer ser seres gregários e não isolados em ilhas. Demais, a desigualdade existente, exatamente. Acresce ainda que as missões que desempenham os diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, isso nos faz fazer uma pergunta mais direta aos espíritos, como Kardec fez. Tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o primeiro ponto fundamental é que o espírito, em essência, não possui sexo como nós concebemos no nosso plano. Isto porque a nossa organização biológica, a nossa forma de reproduzir, depende dessa apresentação sexual. Na natureza, outros seres que apresentam outras formas de sexualidade. Tem seres como as serpentes, as cobras, que apresentam dois órgãos genitais masculinos e um dos dois é eleito na hora da cópula para a reprodução da cobra. Nós observamos algumas espécies de anfíbios, de sapos, de rãs, que na ausência da fêmea, o macho muda de sexo, se torna fêmea e muda toda a organização sexual dele hormonal para que ele possa gerar filhos no lugar da fêmea que ele não está durante a própria existência. Nós observamos situações muito curiosas. Os leões, por exemplo, têm cerca de 50 orgasmos por dia. E num grupo de muitos parceiros e parceiras, quando há muitos machos e não tantas fêmeas em proporção aos leões, os leões têm relações entre eles para
alívio sexual para não gerar conflitos. Então os leões que têm a juba mais escura e têm mais testosterona, eles acabam copulando com outros leões que tenham menos testosterona e que se permitam a posição da fêmea para a relação de alívio das tensões emocionais causadas pela energia sexual em excesso. O hormônio testosterona, que leva a todos nós a termos a libido na questão endocrinológica, ele também promove a raiva. É o hormônio que nos ajuda, junto com a adrenalina, a nos defender de um ataque. O estímulo de fuga e ataque não é só adrenérgico, ele também é testosterônico. A testosterona nos ajuda no vigor para atacar ou para fugir. Então, os indivíduos que têm mais hormônios na natureza desta forma apresentam uma libido mais avantajada e, portanto, a necessidade de alívio, porque ela provoca tensões emocionais muito sérias. Nós observamos indivíduos humanos que se privam da sexualidade, seja qual for, por razões que não sejam legítimas, os indivíduos adoecem psiquicamente. Já dizia Freud que na raiz de todo distúrbio psicológico jazia um conflito de natureza sexual. E embora muitos queiram dizer que Freud estava atrasado, lembramos que os espíritos já confirmaram já muito que Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, trouxeram à psicologia contribuições muito importantes, serão vitais, porque no grau de inferioridade que nos encontramos, o nosso psiquismo é fundamentalmente organizado em bases sexuais. Então ele reencarnou com uma missão muito séria, uma missão que não ia trabalhar no quesito religioso, mas ia trazer a compreensão de como nós nos relacionamos afetivamente mal conosco próprios e com o próximo. E que a sexualidade não se restringe ao que se faz sobre uma cama na relação sexual propriamente dita, mas com tudo aquilo que movimenta o prazer e o desprazer do existir. Quando eu encontro um amigo, seja ele de que sexo for, e o abraço me traz prazer, é sexo. Quando eu encontro alguém que me causa repulsão, é o afeto aversivo, é uma libido negativa, uma rejeição, é uma relação sexual em termos psíquicos profundos. E os indivíduos têm medo a cada dia mais de perceber isso, porque eles viram nisso uma ameaça. E se eles veem nisso uma ameaça, é porque eles têm medo de algo que já identificaram dentro de si próprios. Voltamos a dizer, se eu estou bem com a minha própria existência, o toque do outro não me faz mal. A presença do outro não me incomoda. Eu não tenho medo de receber um elogio e ver um elogio algo negativo. Eu recebo a crítica com a mesma tranquilidade, porque o elogio não me faz melhor, nem me torna uma presa. E a crítica não me faz pior. Eu continuo sendo aquilo que sou. Então, esses são os pontos fundamentais a serem guardados na nossa essência. Porque o demais é a compreensão de um processo, mas a essência da nossa necessidade é o não julgamento. Kardec, então, indaga, pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animado de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa, respondem os espíritos. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres, porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e com isso o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia que sabem os homens. 695. Será contrário à lei da natureza do casamento, isto é, a união permanente de dois seres.
Observemos como Kardec indaga isso, século XIX. Ele não fala a união permanente de um homem e de uma mulher, dois seres. E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Então quem quiser torcer o nariz, vá discutir com Kardec. Isso tem que estar muito claro. Nós vemos ainda hoje muitos locais, muitas casas espíritas em que pessoas que apresentam quaisquer aparentes diferenças na sexualidade ou na estética são olhadas com estranheza. E isso é algo não só descaridoso e desrespeitoso, é anti-espírita, porque nós precisamos nos olhar como espíritos imortais. Eu não sou Marcelo Nazaré, eu estou. Já estive em muitas outras coisas, estarei em muitas outras. E cada um de nós. Razão porque os espíritos não dão valor nem a nome. Nós temos a mentalidade guiísta. Quem é o espírito que comunicou? Quem é o médium que recebeu a comunicação? E não existe a preocupação se a comunicação é boa, mas quem assinou? Porque se assinou, tem pedigree. A gente trata o espírito que nem animais em avaliação de canil e gatilho. Tem pedigree, então eu aceito. Às vezes a comunicação é esdrúxula, uma mistificação, mas se foi assinada pelo fulano de tal, que está no panteão espírita, o indivíduo pula até a avaliação da comunicação e aceita, pode aceitar o erro. E isso é um absurdo nos dias atuais, porque nós temos 160 anos de Livro dos Espíritos. Nós não podemos nos dar ao luxo, se a palavra é essa, nos dar ao erro de não avaliarmos comunicações e acharmos que se fulano disse, é lei. E se foi o Zezinho da esquina, está errado. A união entre dois seres é um progresso na marcha da humanidade. E é curioso que na pergunta anterior, ele novamente fala se o espírito prefere reencarnar de uma forma ou outra. Existe um viés, um desvio, que é curioso, que toda a literatura espírita que fala de sexo sempre associa a obsessão. E existe um viés. Os espíritos, tanto André Luiz, como Manuel Flamengo de Miranda e outros espíritos, quando vão falar de sexo, em verdade eles não falam do sexo, eles falam dos transtornos sexuais. Só que o espírita faz uma transposição. Ele coloca no mesmo balaio de gatos, em linguagem popular, uma questão com a outra. E aí, quando ele estuda os transtornos sexuais, porque os espíritos vêm nos ajudar a tratar os transtornos. Se fosse para nos elogiar, nós estamos num outro patamar do qual nós estamos todos muito longe. É igual o indivíduo que se matricula para fazer terapia e quer que o psicólogo elogie. Eu me lembro de uma paciente que ia ao consultório e toda vez que ela ia, ela ficava 3 meses sem ir com raiva de mim, porque eu tinha dito algo para ela que ela não queria escutar. Até que na última consulta, depois da qual nunca mais a vi na numa encarnação, ela me fez uma pergunta, eu fiz a seguinte pergunta para ela: você deseja que eu permaneça na postura da sinceridade ou você pretende que eu te elogie para você não se ofender? Nem precisei responder, ela foi embora e ficou sem falar comigo e não voltou nunca mais. Porque ela queria contratar um personal elogiador, ela não queria um terapeuta. O terapeuta é aquele indivíduo que você paga para dizer coisas para você, que se alguém dissesse na rua, você voava no pescoço dele e dizia: quem você pensa que é para dizer isso? Aí eu respondo: o seu terapeuta. Você me contratou para dizer isso. Aí ele falou: tenho vontade de bater em você. Eu falo: não está no contrato. Então os indivíduos detestam terapia. Os espíritas adoram ler livros de psicologia para não ir ao terapeuta. Eles acham que guardando a doutrina psicológica na mente, dando erudição, eles estão resolvidos. E isso é balela, é mentira. Os espíritos, como Joana de Anjos, por exemplo, como o espírito de Emmanuel, escrevem conteúdos psicológicos para que o espírita perceba, em quanto tempo, que realizar um trabalho psicoterapêutico é upgrade
upgrade na própria encarnação. Você se permite um espaço de reflexão sobre a própria encarnação durante a reencarnação. Você não espera desencarnar, ver que você enfiou o pé na jaca e que agora vai ter que reencarnar e começar tudo de novo. Você já começa a ver quantas jacas estão se aproximando antes que você pise nelas e tenha que voltar para consertar. Então, a psicologia bem realizada faz um upgrade. Não é para ler o livro espírita e dizer, eu estou bem, não preciso do psicólogo. Aquele que fala que não precisa, o que mais precisa. Embora todos necessitemos dessa colaboração terapêutica. Até porque Deus não ia deixar de existir uma profissão se ela não tivesse uma finalidade. É igual um indivíduo que não quer ir ao médico porque Deus vai curar, porque ele é privilegiado. Então Deus inventou um médico para ele não atuar como médico, porque Deus é o mais neurótico, de frequentar a terapia com urgência. Ele inventa umas coisas que são para você não usar, só para você ver que existe. Não é verdade. Então é curioso, porque essa pergunta de Allan Kardec ela encerra muitos aspectos, e um espectro amplo de reflexões. Porque quando os livros espíritas tratam dos transtornos sexuais, e vários são fantásticos, em especial há muito me chama Sexo e Destino de André Luiz, para mim um dos livros que mais me emociona toda vez que eu releio e reestudo. É um livro que eu recomendo profundamente, um dos livros magistrais de André Luiz, é Sexo e Destino, mas também Libertação, e na obra de Divaldo, Sexo e Obsessão, e tantos outros que lidam com essas engrenagens. Nós precisamos compreender que os livros apresentam casos clínicos, situações isoladas, e que em termos de sexualidade, como em termos de psicologia humana, nem jamais, nem sempre. Cada caso é um caso. Não existe, heterossexualidade e homossexualidade. Existem heterossexuais e homossexuais. E cada um é único na existência. Essa é uma primeira questão. A segunda é a questão do gênero que nós iremos abordar. Quando o indivíduo reencarna-se na posição hetero ou homossexual, ele pode estar obedecendo a mecanismos de missão ou de expiação, ou ambos, de acordo com as necessidades de evolução. Então, nem todo heterossexual foi um heterossexual na outra vida, do mesmo sexo, da mesma linhagem. Ele pode ter reencarnado numa posição invertida da encarnação passada e permanecer hétero. Nem todo homossexual foi alguém do sexo inverso na encarnação precedente. Assim como nem todo hétero foi do mesmo sexo ao largo de todas as encarnações. Um indivíduo que muda a sexualidade ao plano espiritual em relação à sua matéria futura, ele pode ser hétero ou homossexual na outra encarnação. Não existe receita de bolo pré-fabricada, só nos supermercados. Então, nós precisamos tirar o nosso preconceito de que o chamado regime de inversão, ele fatalmente gera um indivíduo homossexual. O nosso preconceito chega às raias tão lamentáveis que há indivíduos, por exemplo, que dizem que o Chico Xavier, médium, era um missionário e ele suprimiu a sexualidade dele porque ele era homossexual e, para não errar, ele se tornou abstêmio. Mentira! Chico Xavier nunca foi homossexual, inclusive, quando psicografa há 2000 anos, 50 anos depois, de toda a obra histórica de Emmanuel, foi exatamente no momento em que uma mulher se aproximou dele, ele se viu apaixonado por esta mulher, mas ele identificou que a tarefa dele requeria tamanha reclusão que ele precisava aceitar a solidão para que ninguém atrapalhasse a sua tarefa. E vamos combinar que para trabalhar
como ele trabalhou, se tivesse uma esposa ou um esposo e uma estrutura familiar, isso certamente o atrapalharia em grande parte pela divisão das tarefas que uma família exige. Então ele abre mão disso e pede a Emmanuel para canalizar a sexualidade dele para a área da mediunidade. Há trechos de livros, inclusive de Divaldo Franco, em que Divaldo dialoga com Chico sobre a sexualidade e Chico conversa com Divaldo exatamente explicando como essa energia ascendeu para a área cerebral, para a psicografia. E você observa a carga apaixonante nessas obras. Elas não nos apaixonam à toa. Toda a sexualidade do Chico Xavier está ali, em Há 2000 anos, Paulo Estevam, Ave Cristo. São livros que você lê e você entra em contato visceral com a história de 2000 anos atrás. Um livro de história que você lê sem envolvimento emocional. Ele te leva para dentro do livro, porque os campos eletromagnéticos inteligentes daquela sexualidade eles estão canalizados na obra. E ele não era homossexual por ser delicado e gentil, embora desde a primeira reencarnação documentada de Chico Xavier, quando ele foi a faraona Hatshepsut, que se tornou Hatshepsut, se transgeneralizou no Egito para ter a aparência masculina e poder governar como faraó, desde Hatshepsut até Chico Xavier, ele ainda não havia reencarnado como homem na Terra por provas que ele precisava passar no sexo feminino. A partir do momento que ele percebeu que ele precisava vir no sexo masculino por várias provas que ele precisava passar, ele mudou para o sexo masculino. E nem por isso ele foi um homossexual. Nada desabonaria ele caso ele fosse, mas o fato é que não foi. Há outros indivíduos que observam o contrário. O mesmo fenômeno acontece com indivíduos muito fortes de personalidade, que reencarnam muitas vezes na posição masculina e que reencarnam como mulheres, que são mulheres fortes, mulheres fálicas, mulheres que são proativas, que são mais de atitude guerreira, e em nada isso tem a ver com a sexualidade. A personalidade precisa daquela estrutura para aprender. A sexualidade é um terreno à parte, que se organiza não só através da reencarnação, mas também através de vários estímulos que organizam a sua sexualidade. Até porque o indivíduo se relaciona primeiro com ele próprio. A primeira relação sexual que você tem, ela é homossexual. É você com a sua própria genitália quando você é criança. E que você começa a perceber que alguém é diferente de você. Pode ser o pai ou a mãe, pode ser o colega da escola. E você começa a notar. A sua primeira relação de prazer é com você mesmo. Aos 3 anos de idade, a primeira masturbação ocorre aos 3 anos de idade. Eu vejo muitos pais que me procuram desesperados quando isso acontece. Recentemente eu vi um jovem de 5 anos apanhar do pai, porque ele estava abraçando ao pai e teve uma ereção. E o pai, para que ele não fosse homossexual, deu-lhe um tapa. E veio falar para mim: onde já se viu um menino com 5 anos ter tesão por mim? Eu falei: mas se ele não tiver tesão por você, ele vai ter por quem? O tesão que o seu filho teve por você não é o tesão que a sua mente teve, que a sua mente interpretou. O corpo dele reagiu ao prazer de estar ao lado de quem ele ama tanto, que é o pai, assim como ele tem ereção ao lado da mãe. Porque a criança, ela não separa prazer de amor. Quem separa somos nós. Geralmente, lá pelos 6 anos de idade, quando o menino tem atração sexual pela mãe, isso Freud descreve, quando você tem a atração inicial pela sua mãe, é que você sofre o primeiro rechaço, que aquilo não é bom, aquilo é feio, é proibido. E o menino aprende, já desde cedo, que ele não pode ter prazer pela mãe que ele ama. Ou ele ama ou tem prazer. Esse é o início do complexo de Édipo. E aí o menino desenvolve uma cisão psicológica. Amor está aqui, a libido está desse lado. Quando ele cresce e vira um homem, isso vira uma relação dúbia. Por quê? Por que a maioria dos homens tem dificuldade de abrir a guarda para uma mulher e amá-la abertamente? Muitos homens demoram a falar: eu te amo.
Porque, na medida que eles estão num processo de conquista, que envolve a paixão, que envolve a libido, dizer eu te amo é estar nas mãos dele, ser vulnerável diante dele. E ele pode tomar um tapa daquela mãe de novo, que está na mente dele. Então, primeiro o sexo. Se você realizar comigo, eu me permito te amar. Porque da última vez que eu juntei essas duas engrenagens, eu apanhei da minha mãe. Então, antes que eu apanhe de novo, primeiro o sexo, depois o amor. E as meninas ao contrário, com a ereção do clitóris é invisível, e a libido pelo pai e pela mãe não são perceptíveis como o do menino, ela tem a permissão de ficar no colo do pai, da mãe, receber carinho, etc. E as mulheres crescem naturalmente com o amor e o prazer relacionados. Isso interfere até nos mecanismos de relação extraconjugal e traições, porque o homem procura o prazer, a mulher o afeto. Porque para ela existe libido quando há afeto, se não há afeto não há libido. O homem consegue ter a libido separada do afeto porque ele foi cisado na infância. Então as estruturas sexuais nossas, heterossexuais, já são doentes, por natureza. Já são doentes na raiz. Porque um filho não vai se tornar homossexual porque teve ereção ao lado do pai. E nem garante que ele será hétero porque teve ereção perto da mãe. Isso é um preconceito nosso. E quando o indivíduo reencarna-se na posição da chamada inversão, ou não na posição de inversão, traduzindo em miúdos, se é um espírito que reencarnou várias vezes como homem e reencarna como homem, ou vem várias vezes como mulher e vem como homem, ambos podem ser homossexuais, sem prejuízo nenhum no processo reencarnatório. Porque não existem somente homossexuais em regime expiatório. Os indivíduos criaram uma receita de bolo no movimento espírita perigosa. Todo homossexual masculino deve ter sido uma meretriz, uma prostituta, alguém que usou a sexualidade feminina de forma negativa e reencarnou-se como homem para endireitar, para curar aquela lascividade, aquela licença moral exacerbada pela sexolatria. Isso é uma meia verdade. Porque se nós andarmos aqui, quem não tem problema sexual, nem os espíritos encarnados ficam aqui, saem todos da sala. Então nós precisamos compreender que problemas sexuais todos aqui temos serão uma dúvida. Ninguém vai querer confessar aqui porque todos terão vergonha de confessar. E não deveríamos, é curioso. É um tema tão espinhoso para o nosso emocional, nos fragiliza tanto, a gente tem medo de falar. Você quando vai ao médico, a mulher ainda vai ao ginecologista, ela tem a ocasião de conversar, mas poucos homens vão no neurologista ou no psiquiatra, e quando vão falar do tema é assim, a porta está fechada e ele fala assim, eu quero falar uma coisa ao senhor, dá fala baixo, que a impressão que dá é que as paredes vão gravar, está no BBB espiritual, sendo gravado. E a pessoa vai e conta uma coisa que é absolutamente normal. Já entrevistei muitos homens mais velhos do que eu que não sabiam tocar a esposa e vieram pedir como ajudá-los. Ainda bem que hoje tem Waze, GPS, para a gente dar um mapa e guiando, porque se fosse só o mapa ali pronto, ele errava a anatomia, não sabia ajudar a esposa. A esposa fica fingindo que tem prazer, eu fico triste. Ela finge porque ela te ama, ela quer te ver satisfeito. Nós vamos melhorar a situação, ela merece ter prazer, pelo amor de Deus. E você ensinar ao paciente como levar a esposa a um estado de alegria que ela merece como ser humano que é. Então nós vemos que isso é um tema que merece uma abordagem muito mais ampla do que nós sonhamos. E o espírito masculino pode reencarnar e ser que ali é a sua prova, missão ou expiação. Essa que é a questão. Porque os indivíduos que reencarnam no regime de inversão e não se reconhecem no seu corpo, uma mulher que se sente homem, que rejeita os seus órgãos genitais, que não se percebe como mulher, sofre profundamente. E o homem, da mesma forma. Há indivíduos que têm
tintas emocionais mais masculinas e mais femininas, héteros e homossexuais. Nós observamos casais, conheço vários, em que a esposa parece o marido, no nosso jargão, no nosso estereótipo, e o marido parece a esposa. Conheço casais muito curiosos, em que se você os visse separadamente, dentro do preconceito latino-americano, você dizer, ele é gay, ela é lésbica. E você vê os dois casados e fala, meu Deus, eles casaram. Então deu certo. Sim, o homem espírito no corpo feminino e a mulher espírito no corpo masculino se afinizaram de forma heterossexual. Isso não significa que isso é solução para os homossexuais. Porque eu já ouvi essa besteira antes. É fácil, caso uma lésbica com gay que resolve. Não é isso. Isso é, desculpa a palavra grosseira, burrice. E uma burrice voluntariamente escolhida. Que é você querer solucionar o problema do outro porque o seu você não quer que ninguém note. Então, alto lá. Quando alguém reage dessa forma, eu falo, melhor se tratar, que você tem problema com isso. Está mal resolvido. Então, na verdade, não existe esse divisor de águas definitivo. Até porque não existe um homossexual 100% homossexual e não existe um heterossexual 100% heterossexual. Outro dia eu escutei um paciente, eu sou 200% heterossexual. Eu só não ri porque é ser descaridoso. Porque aquele que mais reforça é o que mais deve. Pode ter certeza. Até porque como o homem se arruma? Como o homem escolhe suas roupas? Ele tem ideais de beleza. A mulher também tem ideais de beleza. E quando você tem ideais de beleza, senão você admirou a beleza. Eu não existo de vazão da beleza de uma mulher. Senão eu usar saia, vestido, cabelão, brinco de argola, porque eu não posso usar o vestuário de uma mulher. Vai ficar no mínimo ridículo dentro da minha estrutura atual. Está mais de barba. Vai parecer a mulher barbada do ciclo. Eu olho para uma roupa e me baseio em quem? Em homens que eu acho bonitos, elegantes, que se vestem bem. E eu imagino que me vestindo parecido, docilzão, como fica calando. Ultimamente, então, a coisa está pior. Porque como eu não tenho cabelo praticamente nenhum, eu passo máquina quase zero para parecer que eu cortei. Na verdade, não tinha mesmo. E fico olhando para as minhas fotos com saudade, quando eu tinha aquele topete com Gumex, ia pro colégio com Gumex, era aquele topete lá, Aguinaldo Raiol, e com aquele óculos quadradinho que a minha mãe punha, eu ficava com aquela cara de criança comportada, irritante. Agora eu fico com uma cara pseudo-moderna de máquina zero, mas na verdade não tinha quase nada para tirar mesmo, só tem a barba, ainda que a gente tirava desde pelo menos a barba. Eu lembrar que cabelo existe, que a coisa está feia. Mas a gente tenta se vestir parecido com o galã para ficar simpático, que é o feio arrumadinho. Pelo menos assim. E aí a gente vai seguindo. Assim como uma mulher não se veste baseada no homem. A menos que ela tenha identidade de gênero masculina e o homem tem identidade de gênero feminina, eles não vão buscar no oposto à sua própria apresentação. Eles vão buscar o semelhante. Isso é homoerótico, é homoafetivo. Porque quando eu identifico que o homem fulano de tal se veste bem e eu quero me parecer com ele, se eu acho que ele é atraente, ele foi atraente para mim. Senão eu não acho que eu vou ficar atraente para a mulher. Então eu sou minimamente homossexual para ser atraente para uma própria mulher. E a mulher é minimamente homossexual para ficar atraente para o homem. Porque é um parâmetro de modelo. Não infartem por isso, fiquem tranquilos. Ninguém precisa ficar tenso com essa situação. Então, não vai para homem, nem para mulher nenhuma. Não adianta, já está na memória. Já é default, já está gravado, não tem solução. Memória ROM, não é memória RAM, senão ela pulava e fugia. É ROM. Então, não há como mudar essa estrutura. Os indivíduos não se vestem baseados nos diferentes e nos iguais.
Eu só identifico que um homem está bem vestido e atraente se eu sinto essa atração, que não é uma atração libidinal, mas é uma atração sexual, porque é uma atração narcísica da própria imagem. Então nós precisamos ter o pé no chão em relação a isso. Eu não me baseio na academia, quando estou lá fazendo exercícios e fica aqueles homens no espelho se paquerando uns aos outros. Não significa que todos eles serão namorados, mas um compara o bíceps do outro, a perna do outro, a cintura do outro. Agora então está na moda, todos tiram selfies e publicam no Facebook. É um show de selfies de homens musculosos. Por quê? Porque eles querem mostrar a virilidade, querem mostrar o poder deles. Isso é homoerótico. Eles não estão se apresentando para as mulheres paquerarem. Eles querem mostrar para o outro que eles são mais fortes. A natureza é assim, o instinto humano é assim. Você já viu algum policial não fazendo pose na rua? Policiais rodoviários, então, são os que mais fazem pose. Eles botam óculos Ray-Ban, a cobertura e olham para o horizonte. Eu até brincava quando passava algumas estradas, que eram em dupla, eu falava, um faz a Angelina Jolie, o outro é a Gisele Bündchen. Porque eles fazem pose de modelo. Quando eles põem bota, eles não andam, eles desfilam. Porque a virilidade tem que ser apresentada para ser um bom policial. E as mulheres fazem idêntico. As mulheres que trabalham como policiais, elas andam de forma diferente. Elas não andam brutas. Elas desfilam com mais suavidade para dar um toque assim. Eu sou feminina, mas eu sou uma fera, cuidado. Porque tem coisa mais fera que a fêmea. Na natureza, a fêmea caça, não o macho. Então, as mulheres policiais unem esses arquétipos onde se fardam. As mulheres bombeiras, os homens bombeiros. Nós vamos observar de forma muito ampla. Então, a gente precisa abrir a mente em relação à sexualidade e compreender que o essencial é a prova pela qual o espírito age de passar. Há espíritos que precisam do regime de inversão realmente para ajudá-los a equilibrar o exagero. Há homens que maltrataram mulheres, estupraram mulheres, ou que foram péssimos companheiros, péssimos heterossexuais e que precisam reencarnar como mulheres para aprender em regime de expiação a posição da mulher. Porque os hormônios vão provocar alterações psíquicas, os hormônios vão alterar a parte emocional desse indivíduo e ele vai precisar aprender a ser mulher e vivenciar situações, talvez de prova mais dura, como muitas mulheres são violentadas, muitas crianças, até por pedófilos. Embora sejam crimes que mereçam a sanção penal, mereçam a correção da justiça humana, não aconteceram pelo acaso. O indivíduo que foi molestado, que foi estuprado, nós entendemos o crime, as suas necessidades de justiça, mas compreendemos a justiça da reencarnação, unindo infrator e vítima numa outra posição, em que o resgate acontece de forma dolorosa. Porque aquele espírito precisava passar por essa experiência. Tenho pacientes, por exemplo, uma muito especial, que narrou que o filho que ela teve com mais amor e carinho, embora ame os 3 filhos com o mesmo fervor, foi o primeiro filho que ela teve de um estupro, em que ela não aceitou a ideia de abortar, porque ela não quis abortar, ela foi expulsa da casa pelos próprios pais, virou moradora de rua, morou de favor em algumas casas, teve seu filho com um pouco mais de 20 anos de idade, o criou e hoje são os grandes parceiros de existência. Ela só não contou para ele a história verdadeira porque ela não quis que ele sofresse com a ideia de ele ter nascido através de um estupro. Então ela conta uma história que ela teve uma gravidez solteira para ele, como dizia Chico Xavier, quando o Divaldo perguntou: Chico, você mente? E aí Chico virou para o Divaldo e disse: não, eu adio a verdade. Ela adio a verdade para que o filho pudesse ser feliz e guardou a dor para ela própria. Ela toma antidepressivos, ela faz tratamento conosco,
faz psicoterapia conosco no posto de saúde, está indo muito bem. E ela perguntou: eu devo contar para as minhas filhas? Eu falei: não, porque eles podem ter alguma desavença familiar e as suas filhas jogarem na cara dele isso será muito ruim. Então, essa história deve desencarnar de você e com você. Não ser trazida agora porque não colaborará para essa família. O que você precisa resolver é que você, com tanto amor por essa criança, com tanto amor pela vida, você não precisa se permitir deprimir mais, porque a vida em você foi muito mais vitoriosa do que tudo que você passou. Honre esta vida. E ela vem se recuperando. Então nós precisamos compreender, ela passou pela prova com nota 10. Eu não sei o que ela fez na vida passada para necessitar passar por isso. Mas a partir do momento que passou por isso e gerou a vida, ela ressignificou a existência completamente. Eu lamento profundamente as mulheres que acham que pode abortar e não tem problema nenhum. E pior, muitos médicos ginecologistas introduzindo o DIU, o dispositivo intrauterino, e dizendo que não é abortivo, dizendo que é só um anticonceptivo. E as mulheres realizam abortos sucessivos sem saber, porque eles consideram que como é uma célula, não é um bebê, não vai sofrer, por desconhecerem os mecanismos da reencarnação. Então a coisa é muito mais séria, muito mais grave. Mas relacionado à questão da sexualidade, a gente precisa escutar algumas coisas para refletir. E eu vou me permitir ler uma entrevista de Chico Xavier, Almir Guimarães, no Pinga Fogo da TV Tupi. Almir Guimarães: Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Gomes. Pergunta: como se explica o homossexualismo e a perturbação do comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Vejam como é que a pergunta já foi feita em cima do preconceito, que na época estava muito em voga. Chico responde: temos tido alguns entendimentos com espíritos amigos, e notadamente com Emmanuel, a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, ou bissexualismo com a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro. Observem a profecia, porque ele antevê isso, assim como o Sigmund Freud falou do século XX e XXI seriam marcados pela bissexualidade e pela loucura. A loucura a gente tem visto ultimamente. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá de futuro revisões muito grandes, porque nós vamos catalogar, do ponto de vista da ciência, todos aqueles que podem cooperar na procriação e todos aqueles que estão na condição de esterilidade. Nós vimos recentemente o útero artificial surgindo. Nós já vimos o bebê de proveta, agora o útero artificial. Ou seja, a humanidade terá possibilidade de materializar os espíritos para viver através da reencarnação de diversas formas. Porque o mais importante não é a forma como você reencarna, mas que você seja amado. O importante da reencarnação é ser bem recebido, e não como você veio reencarnar. Como isso é menos importante, até porque há planetas em que a reencarnação é feita de forma totalmente diferente da nossa, não é feita através da relação sexual como nós a temos neste planeta. Nós estamos evoluindo para patamares em que nós vamos controlar o códex genético para que os espíritos possam reencarnar em posições cada vez melhores, inclusive exterminando algumas doenças, e vão deixando de existir no planeta de tal forma que os espíritos inferiores que precisam daqueles tipos de doença,
daqueles tipos de estrutura precisarão de planetas em graus inferiores para evoluir, porque na Terra haverá um outro patamar de biologia, um outro patamar genético e um outro patamar de evolução, tal que a reencarnação poderá acontecer de várias maneiras e a sexualidade não será compreendida apenas em termos reprodutórios, mas em termos muito mais amplos, como o próprio Chico aqui apresenta. A criatura humana não é só chamada a fecundidade física, mas também a fecundidade espiritual. Chico fala. Quando geramos filhos através da sexualidade dita normal, somos chamados também a fecundidade espiritual. Quantas crianças órfãos de pais vivos, não é? Transmitindo aos nossos filhos os valores do espírito de que sejamos portadores. Observem Chico como ele é preciso na colocação. Não nos referimos aqui aos problemas do desequilíbrio, nem aos problemas da chamada viciação nas relações humanas. Esse é um outro terreno. Estamos nos referindo a condições da personalidade humana reencarnada, muitas vezes portadora de conflitos que dizem respeito, seja a sua condição de alma em prova, ou a sua condição de criatura em tarefa específica. Então, ser homossexual não é necessariamente uma expiação. Pode ser uma tarefa específica. Pode ser uma tarefa de ser o diferente que provoca os outros para pensar no diferente. Vou dar um exemplo bem básico. Se não existissem os daltônicos, que enxergam cores de forma diferenciada dos ditos normais, e as pessoas lembram do daltônico que inverte cores, azul por amarelo, verde por vermelho. Há outros espectros daltônicos. Eu convivo com uma família de 3 irmãos daltônicos e os 3 têm 3 padrões diferentes. Um enxerga somente as cores básicas: amarelo, vermelho, azul, verde, as cores básicas. Qualquer tom diferente de uma dessas cores vira marrom ou cinza. Não consegue ver de outra cor. E era curioso porque no início de relacionamento com aquela família, um deles mais proximamente tinha problemas sérios quando dirigia carro, porque ele várias vezes quase colidiu o carro e sofreu acidentes, porque ele não sabia diferenciar os espíritos desencarnados dos pedestres irresponsáveis. E todos eles atravessavam na frente do carro da mesma forma, tanto os pedestres como os desencarnados. E ele fazia de checklist dele durante o momento em que dirigíamos juntos. Eu falei: você é a única pessoa que me força a ficar em transe mediúnico enquanto dirige, para nós continuarmos encarnados. Até que ele notou que os espíritos ele enxergava na cor certa e os desencarnados em tons de cinza. Então ele passou a perceber: se era tom de cinza, é melhor frear que eu vou atropelar. Se é colorido, eu posso atropelar, porque já desencarnou mesmo, vai desencarnar de novo. Olha que legal, você tem uma vantagem para desenvolver sua mediunidade. O daltonismo ajuda você a perceber quando é desencarnado. Pior, eu que fugia de todo mundo quando era pequeno, que não sabia diferenciar. Comigo era assim: eu esperava que se atravessava uma mesa, se atravessava a parede. Quando atravessava alguma coisa, eu saía gritando pela direita ou pela esquerda, desesperado. Ele não. Ele além de ter o checklist do lado para avaliar o fiscal, ele ainda percebeu o daltonismo, uma vantagem biológica. Ele se daltônico para perceber os espíritos. Assim como o Chico Xavier falava: é bom ter a catarata no grau que eu tenho, mas o glaucoma, e quando eu enxergo bem, ele é desencarnado. Encarnado quase eu não vejo nada. Então, observem que é curioso. Assim como o daltonismo nos ajuda a perceber que ninguém enxerga a mesma coisa que o outro, que o meu azul não é o seu azul, que o meu verde não é seu verde, quando surge o homossexual, ele é o diferente. E se ele é o diferente, ele pode ser a ponta oposta ou um dos degradês entre eu e ele, ou entre eu e outra posição. Então, o diferente te faz refletir que ninguém é igual, que existe uma diversidade óbvia e ninguém percebe. Existe o afrodescendente, que cada dia eu sei menos se é preto ou negro, quando é preconceito, quando não é, porque as pessoas vão inventando jargão, mas o preconceito continua.
porque ninguém fala índio descendente e euro descendente. É branco, índio e afro descendente. Só o negro que tem esse preconceito disfarçado de politicamente correto. Mas vamos lá. O afrodescendente, o euro-descendente, o nipo-descendente, o sino-descendente, cansei. Todos eles somos diversos. E existe o homo-descendente, o hetero-descendente, etc. Vamos brincar aqui de parafrasear, por favor, fazer um neologismo apenas a título de anedota. Vamos compreender que não existe um tipo de homossexual e nenhum tipo de hétero. E não existe uma mulher com um tipo de homossexual e um tipo de hétero. Há pessoas que têm identidade de gênero invertida e são heterossexuais. Recentemente, um canal a cabo mostrou um caso que já foi publicado em revistas de psiquiatria no mundo todo, um caso muito curioso aqui no Brasil, que não é o único, de um casal heterossexual, um homem e uma mulher, em que o marido tinha identidade de gênero feminina. Ele nunca se sentiu bem com o corpo masculino, mas sempre teve atração sexual por mulheres. Ele nunca foi homossexual. Depois de anos casados, já com netos, ele conversou com a esposa muito sobre isso ao longo dos anos. Ela aceitou, os filhos aceitaram e ele modificou a aparência sexual dele. Ele não retirou o membro, porque ele era heterossexual e, obviamente, não ia abrir mão disso, né? Mas ele tem toda a aparência hoje de uma mulher, inclusive com mamas, etc. Então, vamos dizer assim, era João e Maria, hoje é Maria e Maria. Mas quando ele está em casa, a Maria é chamada de pai, de avô, de tio, e ele não abre mão de ser chamado de pai e mãe tio, então ele fala, eu sou homem, eu continuo sendo pai e mãe tio, mas eu não me sinto bem como homem. Eu preciso aparentar mulher para me olhar no espelho e me sentir bem. Então as pessoas, quando veem um casal na rua, claro que eles moram numa cidade do interior de Minas, e mineiro quase não comenta a vida alheia, longe disso, não é uma cidade pequena, né? Então todo mundo sabe que aquela Maria não é exatamente Maria, mas um dia ela foi João. Mas todos o respeitam e o chamam de Maria, porque ele se apresenta dessa forma. Então ele é heterossexual, mas tem identidade de gênero feminina. As pessoas acham que todo homossexual quer ser mulher e que toda homossexual feminina quer ser homem. Isso não é verdade, de modo absoluto. Existe uma afinidade afetiva sexual, não necessariamente uma identidade de gênero, e menos ainda, não necessariamente um transtorno de gênero, que é quando o indivíduo se mutila, se autodestrói pela falta de autoaceitação da sua identidade de gênero. Então nós temos todas essas gradações. Nós temos a identidade de gênero, a identidade sexual, o transtorno da identidade e o transtorno sexual. São coisas que merecem ser vistas separadamente, embora façam parte do mesmo tema. Então é interessante que o Chico continua, de modo que o assunto merecerá muito estudo e poderemos voltar a ele em qualquer tempo que formos convidados, porque nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade, que precisaremos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Se as potências do homem na visão, na audição, nos recursos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tatilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento do bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo em suas várias manifestações sentenciado às trevas. Chico elimina por terra qualquer conceito de que sexo é igual a obsessão, de que sexo é igual a perturbação. Eu me recordo uma vez, numa casa espírita aqui no Rio de Janeiro, em que eu tive duas situações que me chamaram muita atenção. Foram aberrantes, bizarras, mas me chamaram. Certa ocasião, uma evangelizadora, coordenadora da evangelização infantil, procurou a mim e a outro irmão da casa espírita, também médico e ginecologista, e falou assim: ela tinha, na verdade, um problema porque ela era apaixonada por um rapaz e era homossexual.
E como ela não conseguiu consertar ele e fazer ele ser hétero, o que mexeu com a baixa autoestima dela, porque tem pessoas que ainda pensam assim: a pessoa é homossexual e não pegou uma mulher de verdade, arretada, que deu-lhe a surra devida para ele ser hétero. E tem homens que pensam assim: fulano é homossexual porque encontrou um macho alfa poderoso, e o problema é periférico, é a genitália que faz ele se viciar, não é a alma que tem a característica, é o preconceito. E aí, como ela não conseguia tornar o hétero, e não ia tornar o mesmo, porque ninguém vira ou desvira o que o outro quer, existe o ex-gay, sim, nós vamos falar sobre isso, até porque já falamos que não existe hétero e homossexual absoluto. No caso, muito curioso, ela veio se queixar conosco e observe a perversidade. Quando o indivíduo tem um problema afetivo que ele não resolve, isso se torna ódio e perversidade, que é aquela covardia que vem enviesada, não vem direto e te confronta. Ela chegou para mim e para outro evangelizador, ginecologista, e falou: absurdo. Fulano estava dando camisinhas, preservativos para as adolescentes de evangelização, para elas cuidarem do sexo delas, onde já se viu estimular o sexo. E eu olhei para ela e imediatamente interpretei a frustração dela. O nosso colega ginecologista era um pouco mais rude do que nós, mas bem mais rude do que nós para responder. Me perdoem, por favor, está sendo gravado, passando ao vivo na internet. Quem não quiser, tapa os ouvidos, porque eu vou reproduzir ipsis verbis. Ele virou para o evangelizador e falou: você não dá? Por se você não dá, deveria. Eu queria virar uma fresca egípcio. Eu me parei e fui saindo de lado, walk like an Egyptian. Foi pro lado porque ele ficar invisível. Falei: ainda bem que não foi eu que falei isso, e que foi eu que tomei essa. E ela mudou de cor. Ele falou: é melhor ele oferecer um preservativo para jovens que fazem muito mais do que nós e sabem de sexo muito mais do que nós na atual geração, do que a hipocrisia e vocês reclamarem que elas engravidaram em idade que não era apropriada. Porque nós fazemos um trabalho para prevenir gravidez na adolescência e só se previne gravidez na adolescência orientando. Não é fingindo que o sexo não existe, que nós não estamos na Idade Média e na fantasia. Ela ficou possessa de raiva mais próxima. O hipócrita é assim, ele não quer escutar o que ele precisa. E ele foi direto, porque ele sacou da palavra e a perversidade da intenção, e ele conheceu o evangelizador. E ele falou: isso é típica coisa de frustração. Eu falei: abafa o caso, vamos seguir adiante. Você já se canalizou ela em 5 minutos, que demorei 10 anos para falar no consultório, porque se ela não resolver, ela não resolve mais. Ou ela vai se matricular no mosteiro e ficar meditando. Depois dessa, eu queria ficar invisível. Esse mesmo indivíduo passou por uma segunda expiação. O presidente da Casa Espírita me chamou, porque já que ela não foi escutada por nós, ela foi para o presidente. Ela estava preocupada com jovens que tinham homossexual evangelizando. E aí o presidente me chama. E me chama e me assusta, porque ele me conta 2 histórias. Primeiro ele vem falar de uma história antiga, de que havia um jovem na mocidade espírita. Esse tem um lugar que tem pessoas perversas na mocidade espírita. E jovem é perverso. Jovem só pensa em sexo. Pensava o dirigente da Casa Espírita assim. E eu era o dirigente da mocidade. Então eu era um cafetão no bordel. E ele me chamou para conversar sobre isso. E aí ele disse que havia um jovem, que agora não era tão mais jovem, mas que às vezes ia na mocidade, em que eles reuniram os médiuns videntes do centro, numa sala, e fizeram uma leitura psíquica da vida daquele indivíduo, porque queriam saber dos espíritos se ele estava corrompendo os jovens. Que coisa feia, que coisa triste de escutar, que médiums se permitiram utilizar como FBI espírita, como CIA espírita, e fizeram varreduras e leituras psíquicas da vida do jovem para saber se ele era pedófilo ou se ele era um corruptor de jovens porque ele era homossexual. E eu conheci aquele jovem também. Aquilo me incomodou profundamente. E aí entrou num outro assunto.
Eu já devia ser avaliado pela reunião dos membros futuramente. Naquela ocasião eu falei, o próximo nome seria eu, que sou dirigente dos jovens. Então, eu devo ser a perversa do local. E aí, ele me falou daquele evangelizador daquela outra história. Ele soube, um passarinho havia contado, que havia um evangelizador no nosso grupo, que era homossexual, e que cuidava das crianças da faixa etária mais jovem. Porque no grupo de infância ele ficava com as adolescentes, que era a evangelização infantil. E no grupo da mocidade, no outro dia da semana, ele ficava com as crianças mais jovens da pré-mocidade. E ele estava muito preocupado se aquilo procedia. E aí, naquela época, eu olhei para ele, eu contava 20 e poucos anos, 25 anos de idade no máximo, eu virei para ele e disse, senhor fulano, eu gostaria de dizer para o senhor que esse evangelizador, eu não sei qual é a sexualidade dele, porque como eu não estive apaixonado por ele, eu não pude saber se ele era hétero ou homossexual. E só depois que a gente dá aquela cantada, a gente descobre o que a pessoa deseja. Como eu não o desejo, e eu tenho a minha namorada, e realmente estava namorando à época, eu não me interesso por ele, então não tem como saber se ele é homossexual ou heterossexual. Posso perguntar sobre... Não pergunte, não há necessidade. É que vai ser providência, mas tudo bem. E eu falei, mas veja só, uma coisa eu posso afiançar. Se ele for homossexual, e isso for um requisito para ele ser ou não ser evangelizador, eu quero que todos sejam. Porque é o melhor evangelizador da minha equipe. Além de evangelizar as crianças magistralmente na pré-mocidade, todos os sábados ele sai do centro com as crianças junto e vai à residência de uma delas fazer um curso de evangelho lar com os pais e evangeliza os pais. E ninguém pediu para ele fazer isso. Eu adoraria que todo mundo fizesse isso para evangelizar cada lar. E ele ensinou a cada lar de cada criança que ele evangelizou a fazer um curso de evangelho no lar. Porque não adianta você evangelizar na casa espírita e o pai dá um exemplo. E criança aprende com o que você é, não com o que você fala. Quer ensinar uma criança? Ensinar sendo. Para a criança aprender fazendo. Não adianta você dizer não minta e você mente. Não faça e você faz. Porque ela olha e fala lá, hipócrita, vou fazer. Então eu posso evangelizar no centro e o pai vai evangelizar em casa. E o pai só vai evangelizar em casa se ele se evangelizar. Então esse irmão, que eu amo profundamente, não vejo há anos, ele tinha esse componente. O dirigente ficou muito sem graça com a minha colocação. E ele disse mais, se o senhor me pedir para retirá-lo da evangelização, eu peço para sair da direção do grupo jovem imediatamente. E o senhor vá lá aos sábados evangelizar, porque eu não me permito numa casa de Jesus acreditar que qualquer um de nós é pressão e pior, para expulsar aquele que nós acreditamos ser doente em nome do Evangelho. A Inquisição já passou. Aí, panos quentes, começou a falar no diminutivo, meu irmãozinho, queridinho, fofinho, era mesmo fofinho, mas já é. E aí, fomos resolvendo aquela questão. No sábado, imediatamente, eu convoquei o evangelizador com os outros dirigentes. Sentei com ele e falei, preciso conversar contigo seriamente. Aí ele foi no horário mais cedo para nós conversarmos e falei, a questão é a seguinte, além de fulana ser apaixonada por você e criar essa fofoca, chegou ao seu fulano essa questão assim assado, e Jesus fala muito claro, quando tem algo contra o teu irmão, busca em segredo fala com ele. Se ele não aceita, leve uma assembleia. Se não assembleia, leve a comunidade inteira. Porque se você faz mal a você mesmo, progressou. E ele não era nenhuma questão de fazer mal, mas ele merecia o sigilo do respeito. E aí conversamos com ele, a nossa postura em relação a ele foi esta, tá? Nós só estamos comunicando a você essa história desagradável, porque eu não gostaria que você soubesse disso por outras pessoas que não eu. Não é ofendido isso, quem me conhece sabe que eu sou muito direto, se não gostar, come menos. É como eu funciono. Eu falava assim, sim, não, morro não serve. Ou é gelo ou é fogo. E aí, como o Evangelho recomenda, conversamos com ele. Ele se emocionou, agradeceu a forma como ele foi
defendido, sim, lá está. E ele narrou que sim, era homossexual, era casado com outro rapaz há X anos. E nós perguntamos, por que o rapaz não frequenta a mocidade espírita com você? Porque eu tive vergonha de trazer e causar problemas para mim e para você. Falei, o único problema que pode causar é o mudar de casa espírita, porque a causa antecede a casa. Essa casa retrógrada que permanece como Kardec. Se Emmanuel falou para Chico Xavier, se ele discordasse de Kardec, era para abandonar, seguir Kardec, botou mais uma casa. Se a casa não segue Kardec, ela não é uma casa espírita. Eu vou procurar uma descida Kardec. Porque eu sou espírita e eu tenho direito de ser espírita. Ninguém tem o direito de mudar a minha forma de pensar. Permanecemos juntos durante muitos anos. E ele permaneceu evangelizando até a época em que nós nos afastamos do cargo de dirigente. E ele foi trabalhar no para a casa espírita mais próxima da sua residência. Ele foi morar num bairro bem distante de onde era a nossa casa. Então, eu me recordo de um caso muito curioso que aconteceu comigo pessoalmente. Entre os anos de 98 e 99, nós percebemos que a nossa organização sexual estava sofrendo uma modificação bem clara. Não que nós não houvéssemos percebido uma ambivalência sexual. Desde a infância nós notamos tintas de ambivalência. Nunca tivemos alteração na questão do gênero. A identidade masculina sempre foi muito clara. Mas havia uma ambivalência sexual, principalmente na área estética. Eu me recordo a primeira vez que fui fazer a análise, e a minha história com a psicanálise é muito interessante, porque ela aconteceu depois de eu ter feito o catecismo 2 vezes, ter sido exorcizado na igreja evangélica uma vez, e ter sido levado de modo frustrado ao terreno de Umbanda para deixar de ser médium, porque a tentativa era anular a mediunidade. Então foi assim, 2 catecismos, piorou, porque eu era muito religioso. E como aprendi a rezar o terço, eu rezava o terço todo dia. Então você imagina, um médium descontrolado, rezando o terço todo dia, era um mantra. Quando eu terminava de rezar o terço, aí além de ver, tinha efeito físico e outros efeitos do Hans Donner, né? De computação gráfica em casa, apavorando meus pais. E apavorando os colegas do colégio, os professores. Até porque eu escrevia na redação entremeada em latim, às vezes em grego arcaico. Alguns professores meus guardavam provas em casa. E eu era motivo de conselho de classe todo mês. Eu era o estranho. Eu era o aluno que colava nos alunos que não estavam na sala. Porque eles comparavam a minha caligrafia com todos os alunos e a minha caligrafia nunca era igual em cada questão da prova e não era igual a nenhum dos outros alunos. Então eu dava minha prova para alguém escrever e as pessoas forjavam caligrafias diferentes em cada questão. E o pior, eu dava detalhes da história, nas provas de história, que o professor não tinha dado em sala de aula e que iam muito além do que ele tinha ensinado. Então isso era um problema psicológico grave. Minha mãe, tadinha, sofria muito. Minha mãe teve formação até o 3º ano primário, trabalhava como faxineira, manicure e costureira. Meu pai foi ajudante de pedreiro, no máximo caminhoneiro. Então vocês imaginam eles dois com esse ET de Varginha dentro de casa. Eu quando fazia assim, eu via um táxi, eu usava o óculos. Então não era um problema. Então eles levaram para o catecismo, piorou. Até falta de catecismo, catecismo de novo, piorou. Vamos exorcizar. Fui na igreja evangélica, até hoje, para uma igreja linda, foi exorcizado. Não saiu o demônio nenhum, porque o demônio era eu mesmo. E aí me levaram para o terreno de Umbanda, vamos tentar ver se a Umbanda resolve. Espiritismo não. Eu não entendo até hoje porque tinha um erro do Espiritismo dando a Umbanda, que dava mais susto. Mas beleza, não adiantou nada. O preto velho olhou para mim e disse: ah, meu filho, você vai ser sempre bem-vindo aqui, mas seu lugar não é aqui não. Falei: ninguém me quer, dentro do terreno de Umbanda. E aí, quando eu me enfiaram no centro espírita, me enfiaram para o psiquiatra, porque eu deveria ser esquizofrênico. Eu era no máximo esquizocênico, frênico não. E aí fui ao psicanalista. Aí eu percebi claramente várias coisas, mas a engrenagem sexual muito clara. Porque se existia alguém em quem eu me baseei para me vestir, foi o meu psicanalista. Porque ele sentava de um jeito, olhava para mim de um jeito que eu falava: se eu olhar sempre para uma mulher, ela cai dura. Ele era bonitão, ainda é até hoje. Ele era com 70 anos, continuou bonitão.
está inclusive na Holanda, em viagem, falou comigo ontem. Ele é um excelente psicanalista, ele era didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise, e quando ele atendeu aos 14 anos, ele criou o Monstro. E aí ele começou o processo, e além de eu me tratar e descobrir que eu não era esquizofrênico, ele foi o primeiro educador mediúnico, ele me ensinou a falar com os espíritos. Eu tinha que levar para a terapia minha alucinação, para ele trabalhar minha alucinação. Aí ele ligou para minha família e disse: eu tenho uma notícia estranha para dar. A primeira notícia é que ele não é esquizofrênico. Eu sei o que ele não tem. Ele não tem esquizofrenia, não tem psicose. Os quadros neurológicos normais dentro da adolescência, mas nada assim exacerbado. Tem uma cognição que me causa espanto, a velocidade de raciocínio de psicodinâmica me causa espanto. Ele antevê meus pensamentos antes de eu falar, e no final ele deixou de ser ateu, porque ele era ateu, agora ele é só ator. Mas, e 18 anos depois, formou-se homeopata em Aluno, no Instituto Hahnemanniano, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Virou homeopata, eu estraguei ele por completo. Ele era ateu convicto, de origem judaica, estraguei ele. Virou religioso, espiritualista, homeopata, tadinho, virou marginal. E aí, prosseguimos. E nessa mesma época, a linha espírita. E quando eu peguei o livro dos espíritos, comecei a ler, eu falei: meu Deus, o manual do usuário. Porque eu era um aparelho que alguém tinha comprado em alguma loja, mas o manual do usuário não foi para casa. Ninguém sabia ligar, desligar aquela porcaria. E eu comecei a ler, falei: meu Deus, aqui tem o stop, tem o rewind, FF play. Eu posso tirar o CD e parar de tocar essa música, porque eu não sabia me controlar. O problema não era ativar a mediunidade, era frear. E como eu disse para os irmãos, eu não sabia ser encarnado ou desencarnado até atravessar um objeto sólido, porque era tão nítido que eu não conseguia ver. Hoje eu vejo levemente diáfano, então eu consigo diferenciar. De vez em quando, como diz popularmente, eu pago um bico. Vira e mexe, eu dou bom dia para alguém que só eu estou vendo, boa tarde, no hospital principalmente. Acontece muito isso, mas a gente passa tranquilo por essa experiência. Mas aí eu comecei a perceber claramente que era uma agência sexual vindo. E aos 25 anos de idade, eu tive um primeiro relacionamento homossexual. Quando eu percebi isso, a primeira reação minha foi rir. Fui para casa e caí na gargalhada. Falei: nessa altura do campeonato, eu, homossexual, é a piada. Eu não ficava sem namorada nunca. E era muito feliz, muito tranquilo, então não tinha problema nenhum. Eu só tinha um defeito carioca de fabricação. Defeito, aliás, para os cariocas, né? Eu era respeitador. Porque, como eu recebia muitas críticas da minha mãe, referentes ao meu pai, eu sou fisicamente muito parecido com meu pai, e tudo que minha mãe queria dizer para meu pai, ela dizia para mim, era psicanálise por tabela, até eu começar a fazer terapia. Depois mudou. Ela falava, eu chamava meu pai: agora você fala para ele que eu não sou ele, que não sou casado com a senhora, não faço parte desse conflito e não quero fazer. Ela sempre me cobrava muito que eu fosse respeitador. Então, menina carioca, você é respeitador, você é abandonado, porque elas não são respeitadoras, mas já faz tempo que elas não são. Mas eu era respeitador, etc. Até hoje não recebi reclamação de namorada nenhuma delas, inclusive todas continuam muito amigas minhas. Mas onde eu percebi que estava esquisita a coisa, estava diferente. Aí eu cheguei exatamente uma delas e falei: eu preciso conversar com você, porque ou eu estou muito obsidiado, falei para ela, e o meu encosto é muito estranho, ou tem algo acontecendo. E falei para ela o que estava acontecendo. Ela se emocionou, me beijou, me abraçou e falou: seja feliz. Falei: não é isso que eu quero escutar. Alguém me reprima, por favor. Alguém diga que eu estou obsidiado, não pode ser assim. Até ontem era diferente. Como assim? Mudou. Como assim? E eu comecei a interagir com isso e percebi essa engrenagem. Não tive problema algum com ela. Não tive problema algum com os meus familiares também. Foi muito curioso quando a minha irmã do meio, que me ajudou na criação, perguntou para mim: você tornou-se homossexual? Se fosse uma pessoa que tivesse um relacionamento com vários homossexuais, eu sei que quando filho é da gente, a gente passa por um preconceito que não tem com os outros. Porque, além da questão do preconceito estar enraizado, existe o medo do seu filho sofrer o bullying, que não tinha esse nome naquela época, mas já existia. E meu pai, quando eu falei para ele que ia me casar com um homem, meu pai teve uma reação muito grave. E por que você não trouxe meu genro para conhecer?
Aí eu falei, a minha família está totalmente insana. Eu fiquei esperando o céu cair, e não caiu. Eu falei, nossa, que interessante. Eu reencarnei numa família sui generis. Segui minha vida. Estou casado hoje há 10 anos com meu companheiro. E é muito curioso que ao longo desses anos, no 6º ano, nós engravidamos. Estamos com a nossa filha de 3 anos, que não pôde vir hoje porque ela não acordou em tempo. Eu não ia sair e tirar ela da cama com o centro espírita. Senão ela começa a ter raiva do centro espírita de vir no horário que ela não quer. Porque ela já me cobra toda semana. Pai, vamos tomar passe. Ela é ET que nem eu era, pior. Tá? É um pouco pior. Mas ela já me cobra de tomar passe e me cobra de um estudo doutrinário. Fiz 3 anos em maio. E temos problemas parecidos com os meus na infância, que eu vou ter que resolver, né? Eu já estou começando a falar inglês, com 3 anos de idade, ninguém ensinou. Mas tudo bem. Entre outras coisas que eu fazia de modo piorar. Conversa com meu sogro, que é desencarnado, com a minha mãe, né? Foi muito curioso quando ela se aproximou da foto do meu sogro, e é uma foto muito curiosa que eu estou abraçado com ele, debaixo das cobertas na cama. Meu companheiro até falava, você quer a mim ou meu pai? Eu falei assim, eu quero a família inteira. Mas como geralmente o sogro é mais complicado para o genro, né? Embora você não seja filha, eu vou lá conquistá-lo. E toda semana eu ia na casa do meu sogro para fazer massagem nos pés dele. E cuidar dele, que também era meu paciente. Já era octogenário, como meu pai. E nessa foto eu estou abraçado com meu sogro. Minha filha se aproxima da foto, olha para mim, olha para o meu companheiro, aponta para o meu sogro e fala, papai, papai, aponta para o meu companheiro. Identifica o meu sogro como sogro, não como meu pai. E quando vê o rosto de minha mãe numa foto, era a roupa dela de noiva, passa a mão no rosto dessa forma e fala, ah, mamãe. Ela nunca tinha escutado a palavra mamãe. Então, Vitória, nossa filha, vitoriosamente veio ser a cereja do sundae do bolo nesse momento. E foi muito curioso quando eu revelei aos meus amigos espíritas que eu era homossexual. Alguns pararam de falar comigo até hoje. Porque eu virei uma pessoa que podia contaminar os outros. Alguns disseram, eu sempre sou. Eu falo, não sei como, eu não sabia. Que aparecem os engraçadinhos. Eu sempre desconfiei, não pode ser. Eu só me viu com namorada até hoje, nunca dei problema, nunca falhei com o processo. Então, não tem como você achar. Mas as pessoas se revelam. Porque é sempre assim. As pessoas que admiram você podem ter raiva de te admirar. E a admiração é um perigo. Porque quando o indivíduo tem a possibilidade de se aproximar de quem admira, quando ele não consegue pousar na foto do lado, ele tem a síndrome da bala que matou John Lennon. Eu vou ser famoso nem que seja matando quem eu admiro, mas eu vou ser famoso. Eu amo tanto que eu mato para ficar famoso. E apareceram vários desses. Inclusive alguns dirigentes espíritas e alguns outros irmãos espíritas que eram homossexuais e que tiveram medo de se revelar na minha presença e passaram a hostilizar para que ninguém percebesse que eles eram. Alguns, inclusive, casados com mulheres até hoje. E que ninguém desconfia que eles são e sempre foram. Outros tiveram atitudes mais graves. Eu lembro de um irmão especial que desapareceu do centro espírita. Eu não consegui achá-lo. Até que um dia eu recebi uma carta dele via e-mail em que ele dizia para mim que eu era um falso Cristo, um falso profeta, que eu ia degenerar a sexualidade de todo mundo, que eu deveria deixar de ser espírita, que era bom que eu assumisse qualquer coisa, menos o espiritismo. Eu estava me endividando no momento disso e que ele haveria de me buscar no umbral pelo doente que eu passei a ser. E aí, 10 anos depois dessa carta, eu recebo uma chamada no Facebook, uma mulher que eu não conhecia, e ela se apresenta como a segunda ex-esposa desse indivíduo. E ela me pede ajuda. Eu falo, mas em quem que eu posso ajudar? Eu não falo com ele há 20 anos, desde que ele me execrou. Pois é, mas ele revelou que na verdade ele sempre foi apaixonado por você. Nunca se revelou porque ele não aceita a possibilidade de ser homossexual. E agora ele não consegue nem se relacionar comigo porque ele está com falência hormonal, está com andropausa precoce, estragou tudo. Como diz
ser meu namorado, mas não assumiu a vontade, e 20 anos depois ele resolveu fazer um segundo casamento, fazer uma segunda mulher sofrer. E ela queria que eu fizesse alguma coisa. O que eu podia fazer agora eu não posso, eu estou muito bem casado, não pretendo mudar minha vida. O que eu podia fazer, eu não vou poder, eu tenho que arrumar um outro namorado, porque agora a alma gêmea está fechada. A turma adora arrumar uma gêmea depois de casa, nunca antes. Aqui casa é algemada. Aí aparece a gêmea depois que dá problema no casamento. Eu já achei que algemada, gêmea, seja lá o que for, não vou mudar. Não adianta, estou falando dessa encarnação. Se não for esse, eu sigo em paz que entra no meu campo. Já tenho minha família constituída, não vem me atrapalhar 20 anos depois. O irmão está aqui e só. E aí, como eles continuaram insistindo com conversas estranhas, eu infelizmente precisei bloqueá-los no Facebook, bloquear tudo, nenhum acesso, porque se eles não conseguiam se educar e se orientarem, não era milagrosamente eu que ia conseguir fazer isso 20 anos depois. Foi descaridade bloquear? Não. Porque quando o indivíduo deseja atrapalhar a sua vida, você não é obrigado a mantê-lo do seu lado. Amar ao próximo como a si mesmo não é deixar a pessoa atrapalhar a sua vida em nome de Jesus. E eu não ia deixar aquele processo obsessivo se manter. Então, cortei imediatamente a situação. Então, nós observamos como é que o espírita tem dificuldade de lidar com essa questão. Como é que as pessoas precisam observar isso? Cremos que tendências à homossexualidade surgem na criatura após muitas existências dessa mesma criatura, nas condições de feminilidade ou vice-versa. Pensamos assim na base da reencarnação, por conta, além dos sinais morfológicos, a individualidade é a própria individualidade em si, com todas as suas existências anteriores. Eu sou o somatório de tudo que eu fui. Cada um de nós é o somatório de tudo que foi. E é isso que eu digo. Conheci alguns irmãos espíritas e não espíritas, e um caso muito especial, e que eram homossexuais desde que nasceram. E um belo dia se apaixonavam por pessoas do sexo oposto. E passaram pela mesma estranheza, porque o preconceito também acontece do outro lado. Como assim? Como vou me apaixonar agora por uma mulher que até então só tive relacionamentos com homem? Como vou me apaixonar por um homem que só tive relacionamentos com uma mulher? E eu conheci esses casos de perto, e foram casamentos lindos, em que o amor foi tão forte, em que a sexualidade polarizou de uma outra forma, e foram heterossexuais felizes para sempre, mostrando que não existe algo para consertar, nem algo para transpor. A vida é o que é. A vida é o que é. Hoje eu costumo brincar com as pessoas: nem tentem fazer isso comigo agora, e casar já é difícil. Arrumar a companheira ou companheiro já é desafiador, porque relacionar com o outro não é relacionar-se consigo próprio. Então não mexe no time que está ganhando, não, que eu vou ficar bravo agora. Mas eu não poderia dizer se isso seria assim ou não amanhã. Tenho certeza que alguns espíritos diriam: como ele agora está casado com uma mulher se ele era homossexual até ontem? Ué, mas até ontem eu era hétero também e mudei, entre aspas. Então as pessoas têm essa mania, esse foi um ponto essencial, de cuidar da vida alheia e não cuidar da própria. Quando eu me incomodo com o homossexual, eu tenho que perguntar o que na homossexualidade eu tenho que está me incomodando. Porque quem não se incomoda é um ser humano. Eu pergunto para ela: qual o seu nome, Márcia? Eu não pergunto: qual o seu nome, você é hétero? Porque a minha intenção não é ter uma relação sexual com ela, conhecê-la. Então as pessoas se conhecem pelo nome, talvez pela profissão ou pela aparência física, mas ninguém fica perguntando se a gente dá sexualidade para ninguém, porque não é interesse. Até porque a sexualidade acontece a portas fechadas, a menos que você goste de ser uma pessoa histriônica, fazer cenas escandalosas na rua. Eu nunca beijei uma namorada minha na rua, porque ela tem direito à dignidade, ao respeito. Por que beijaria escandalosamente o meu companheiro? Ainda que a lei o permita. A lei permite, mas há indivíduos que não estão preparados para isso, então eu respeito.
O meu sogro mesmo falava para o meu companheiro: não tenho nada contra ti, eu lhe amo profundamente, eu só lhe peço uma coisa, pelo menos por algum tempo não traga ninguém à minha casa, porque eu não sei como vou reagir, porque eu fui criado de uma forma muito antiga e eu não sei como eu vou reagir, não sei se eu estou preparado. E ele era cardiopata. Curiosamente, ele escondia uma outra realidade. Ele era médium, e um médium de potência muito intensa, católica. E aí, o dia que eu fui de carro até a porta da casa dele, estranhamente ele saiu da casa, foi até a rua, olhou para mim e falou: filho, por favor, entre em casa, venha deitar na minha cama que você está cansado do plantão. Falei: meu Deus, que eu fiz a corrida. Porque ele sabia até de onde eu tinha vindo, eu achei aquele estranho. Eu falei: vai lá, ele contou para o meu sogro e ele veio aqui com pena de mim. Mas ele foi para minha cara, eu fui o único que entrei. Aí eu entrei na cama dele, ele veio trazer coberta, todo cuidadoso. Aí meu companheiro chegou para mim e falou assim: qual é a rezadeira que você foi com ele? Não fala a verdade. Você fez macumba onde? Eu falei: olha só, não rola. Meu pai nunca faria isso. Mas importa de que fez, se vira. E aí, curiosamente, eu tive uma relação com meu sogro maravilhosa. Ele tinha dificuldade de mostrar afeto e falava: eu te amo para mim. Deixava minha sogra possessa, porque ele não falava eu te amo para ninguém. Para mim ele falou: antes de desencarnar, me aguardou no CTI, e assim que ele desencarnou, às 12h30 da manhã, veio me acordar para dizer que estava bem já do outro lado, muito bem, obrigado. Aliás, ele me avisava que ele desencarnasse, ele esperava todo mundo se afastar para não apavorar ninguém, e me contava as visões, os desdobramentos, o contato com os espíritos que ele tinha fluentemente. Aí eu entendi: agora eu sei porque esse velhinho estava fora me buscar. Ele viu através da parede, como que é, ele foi lá, esse dia eu quero, né? E até curioso porque ele falou: você e Valdir, um amigo do filho dele, vão viajar muito, não vão parar. Né? E ele sabia que eu era médico naquela cidade, mas não sabia das viagens que o espiritismo que eu ia fazer. Vocês vão viajar muito, vocês não vão parar. E de fato a gente vai para tudo quanto é canto juntos, eu, ele e Vitória sempre, para fazer as palestras. Então é muito curioso observar isso, como existe dificuldade no movimento espírita. Eu imagino alguns assistindo esse vídeo mais adiante no YouTube e tal, dizendo: ele falou isso porque ele é homossexual, se ele não fosse, ele ia ser diferente. Por isso eu trouxe os slides e reforço que quem quiser eu os envio para ter toda a massa teórica sobre o assunto, e quem quiser discutir, fique à vontade para brigar com Kardec, com Chico Xavier e com outros que eu cito, e não brigar comigo, porque eu sou apenas o reprodutor do visível, eu não tornei visível. Nós estamos no horário? Já passamos do horário, eu imaginei, mas eu queria de antemão agradecer a oportunidade aos encarnados e desencarnados por estar aqui e trazer esse mini seminário, que vocês possam ter a tranquilidade em observar essa questão, se tiverem parentes passando por esse momento de transição e por essa prova, porque reencarnar é uma prova, e reencarnar o homossexual sempre será uma prova, mas aprendam que nós reencarnamos com a finalidade principal de nos amarmos, não de nos armarmos. E o maior exemplo que nós podemos dar à sociedade nos dias atuais é termos a tranquilidade que o único crime verdadeiro é não amar, sem qualquer prejuízo da avaliação daqueles que abusam do respeito alheio e desrespeitam héteros e desrespeitam homossexuais. O desrespeito é comum a todos, mas não existe nada que um heterossexual faça que um homossexual não possa fazer, inclusive trabalhar mediunicamente, frequentar a casa espírita, questões que eu já vi levantadas absurdas. A criança adotada por homossexuais não vai ser homossexual, até porque os homossexuais foram filhos de heterossexuais. Se fosse assim, eles não seriam. Cada um é o que é. Apenas para finalizar a questão da educação, eu me recordo quando Vitória nasceu no nosso lar,
e as pessoas me mandavam mensagens. Eu só estou vendo a Vitória de calça, ela usa roupa de mulher. Eu falei, se você conseguir vencer o frio de 5 graus relativo de saia, eu dou um prêmio, eu dou uma saia para minha filha. Mas ela não vai usar saia com 5 graus, porque eu não sou homicida, eu sou pai. Então ela precisa usar moletom sim. No verão, como ontem na praia de Copacabana, ela até de topless. Mas agora ela está com uma roupa de frio, porque está 5 graus. E eu queria morar dentro de uma ovelha, se eu pudesse. Então, por favor, não confundam o frio já com o estereotipagem da minha filha, que mal reencarnou. Não deu tempo nem dela saber que sexo existe, quanto mais o dela. E nós precisamos amar. Amar faz bem. O amor é inteligente, o amor é sábio. O amor não é paixão. O amor, ele é fraterno, ele é verdadeiro, ele é puro. Se permita o prazer de abraçar um amigo ou uma amiga sem a preocupação da libido. É tão bom abraçar de verdade, peito com peito. Eu vejo pessoas se abraçando, elas empurram para trás, porque elas têm medo de ter atração, senão que já tem. Então, resolvam isso. Vão à terapia, beijem e abracem totalmente o teu próximo, sem medo. Porque o medo não resolve o problema, ele piora o problema. Como Jesus, que abraçava a todos, como Francisco de Assis, que beijava os lábios dos discípulos, até dos leprosos, sem nenhuma maldade. Que nós aprendamos a não ter a maldade que o mundo quer que nós não tenhamos. Que nós nos sustentemos no amor do Cristo, agora e sempre. Que assim seja.